Bom, infelizmente nós estamos caminhando a passos largos para alcançarmos a triste marca de 450 mil óbitos por conta dessa pandemia aqui no Brasil. De forma que praticamente todo brasileiro já perdeu alguém próximo para essa doença terrível, ou um amigo, ou um familiar, né? Ou um colega de trabalho. O fato é que as perdas realmente vêm se multiplicando dia após dia. E somado a isso, nós vivemos um momento onde começa a aumentar novamente os índices de internações em São Paulo, né? Os gestores de saúde de diversos estados e municípios já começam a falar que estão se preparando para uma terceira onda, que pode ser tão grave como essa que nos atingiu agora em março e abril. Talvez até inclusive por conta da proximidade do inverno, né, aqui no Brasil. E nós sabemos que o inverno tende a agravar e a propiciar o acometimento de qualquer doença que se estabeleça por via respiratória, né? E para findar o panorama triste, estamos aí prestes a paralisar, alguns lugares inclusive já houve a paralisar a campanha de vacinação, porque a China resolveu travar, em virtude de algumas coisas que o presidente Jair Bolsonaro falou semana passada. A China então resolveu travar o envio da matéria-prima para a produção de vacinas. Então, o panorama é esse. E, logicamente, sempre que a gente se depara com um panorama como esse, a gente procura entender o porquê que a gente chegou nessa situação, né? Se poderia algo diferente ter sido feito, se poderíamos estar numa situação menos triste, menos grave nesse momento, né? E por conta dessa tentativa de buscar alguma coisa, surge a tal então da CPI da Covid, né? Que busca encontrar erros, falhas, culpados para essa situação que vivemos. Eu tenho acompanhado os depoimentos dessa CPI. Inclusive, semana passada eu fiz aqui um vídeo com as minhas impressões a respeito do depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E posterior a esse vídeo, então, acompanhei também os depoimentos do ex-ministro da Saúde, Nelson Tais, do atual ministro Marcelo Queiroga, do presidente da Anvisa e hoje do ex-secretário da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Van Garten. Eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Fábio Van Garten. Se não fosse, me desculpe. E embora, né, em que pese o fato de que essa CPI, logicamente, seus entes, né, tem uma motivação primária política, né? Ou seja, embora o objetivo seja genuíno, né, de encontrarmos falhas, erros, culpados para essa situação calamitosa que vivemos, é inegável que aqueles que lá estão tanto atacando o governo federal como defendendo o governo federal, o estão fazendo por interesse político. Isso aí, né, eu acho que já é um ponto pacífico. Acho que todo mundo já tem em mente, né, pelo menos se você me acompanha há mais tempo aqui no nosso canal, você já tem em mente que, independe de qual que seja o assunto, esse pessoal, né, político de forma geral, eles têm na lista de prioridades o seu próprio projeto político em primeiro lugar. Todo o resto vem depois. Alguns são ainda bacanas de colocar o interesse do povo entre ali as primeiras prioridades, mas a grande maioria nem isso faz. Então, é lógico que há um viés político, tanto naqueles que criticam o governo, como aqueles que defendem o governo na CPI. Agora, nós, enquanto maiores interessados, porque na verdade é o povão que sempre sofre
mais com uma tragédia como essa que está acontecendo, é importante que nós estejamos atentos às informações que surgem na CPI. Eu quero elencar algumas aqui, inclusive, e dando ênfase às declarações de hoje do ex-secretário da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Van Garten, porque justamente ele é talvez o primeiro que esteja sendo ouvido na CPI que tenha uma postura de defender o presidente Jair Bolsonaro. Então ele estava ali declaradamente sendo leal, fiel ao presidente Jair Bolsonaro, e todas as oportunidades que ele teve até o momento que eu assisti, porque está rolando nesse momento ainda o desenrolado do seu depoimento, mas assisti as últimas 4 horas, e durante essas 4 horas ele sempre teve a oportunidade de defender o presidente Jair Bolsonaro. Porém, ele próprio trouxe algumas informações que são deveras importantes e preocupantes, e que, ao meu ver, na minha opinião, deixam com a maior explicitude possível evidente a falha grave, uma grave falha por parte do governo federal no enfrentamento a essa pandemia. Um apanhado geral, né? Eu não vou repetir aqui sobre o depoimento do Mandetta, já tem um vídeo sobre isso, se você quiser assistir, assiste o vídeo semana passada. Nelson Tait praticamente corroborou as declarações do Mandetta, dizendo que percebeu que o presidente Jair Bolsonaro não gostaria de seguir um aconselhamento ou uma linha de ação baseada na ciência, né? Não era a favor das medidas que ele, Nelson Tais, queria tomar para prevenir a proliferação do vírus, para enfrentar a pandemia com uma abordagem científica, e por conta disso ele saiu fora. E ele disse que, inclusive, a gota d'água foi quando tentaram forçar a narrativa da cloroquina, né? Inclusive citando uma reunião onde, na presença do presidente da Vigilância Sanitária, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que inclusive essa informação foi confirmada pelo próprio presidente da Anvisa no depoimento de ontem, quando, né, houve uma reunião na tentativa de forçar a cloroquina e de, inclusive, alterar a bula da cloroquina para dizer que ela funcionaria contra o coronavírus. Bom, o presidente da Anvisa confirmou essa informação, são informações graves, todas essas que eu passei. Agora, a informação mais grave, ao meu ver, se é que é possível elencar, né, numa hierarquia de gravidade essas declarações, mas uma declaração, ao meu ver, das mais importantes, sobretudo porque veio através de um senhor que é bolsonarista, né, no sentido de defender Jair Bolsonaro, de defender o governo, defender as ações do governo, e deixou isso muito claro no seu depoimento hoje, é justamente a linha do tempo do que aconteceu com relação à oferta de vacinas da Pfizer. Nós estamos vendo no mundo inteiro que onde existiu uma vacinação plena, uma vacinação eficiente, uma vacinação consistente, a situação está infinitamente melhor do que está hoje no Brasil, né? A Espanha anunciou o relaxamento das medidas, as pessoas já podem se encontrar na rua, podem ficar sem máscara, podem ir a eventos, mesma coisa em diversos estados dos Estados Unidos, mesma coisa no Reino Unido, que anteontem anunciou que estão liberadas novamente o convívio social. Israel, a mesma coisa, né? E então a gente percebe a importância da vacinação ampla e plena para que a gente possa restabelecer a nossa vida na sua normalidade. E de forma que essa cronologia que o próprio Fábio Van Garten, volta a dizer, reiterando, um bolsonarista, trouxe hoje a CPI da Covid, me deixa claro que o governo falhou, e falhou miseravelmente no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Dentre outras informações, ele confirmou e que foram apresentadas lá campanhas da própria SECOM, Secretaria de Comunicação, né, desestimulando o distanciamento, desestimulando o isolamento social, esse tipo de coisa. Mas essa cronologia em si, que ele trouxe da Pfizer, para mim arremata realmente a falha do governo. O que ele disse? Ele disse, atentem-se às datas, por favor. Ele disse
que no dia, se eu não me engano, 12 de setembro, no dia 12 de setembro de 2020, a Pfizer enviou uma correspondência, uma mensagem, uma carta endereçada ao senhor Jair Bolsonaro, ao senhor Hamilton Mourão, ao senhor Paulo Guedes, ao senhor Pazuello e mais alguém, e ao senhor Paulo, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E o teor dessa carta era a Pfizer dizendo que gostaria de oferecer uma ampla oferta de vacinas, né? E gostaria de colocar as suas vacinas à disposição do governo brasileiro para que houvesse uma negociação. Então, 12 de setembro. No dia 9 de novembro, ou seja, 2 meses depois, o próprio Fábio Van Garten, ele diz que chegou ao seu conhecimento que essa carta, essa correspondência não foi sequer respondida por ninguém. Ninguém cagou, ninguém respondeu. E ele então, no dia 9, resolveu, 9 de novembro, 2 meses depois, ele então resolveu responder a Pfizer. E assim o fez, dentro de 15 minutos da sua resposta. Isso tudo que eu estou falando é segundo ele próprio, Fábio Van Garten, que reitera aqui, defende o governo de Jair Bolsonaro. Depois de 15 minutos da sua resposta, o presidente da Pfizer no Brasil, ou o CEO, não lembro, ligou para ele, agradecendo a resposta e marcando uma reunião, então. E daí ele fez uma reunião e, segundo ele, logo que ele recebeu esse contato, ainda no dia 9 de novembro, ele subiu ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro para informar o presidente Jair Bolsonaro. Então, vejam, 12 de setembro é feito contato pela Pfizer, 9 de novembro alguém resolve responder. Quem? O secretário de comunicação, que não tinha nada a ver com a história, mas como ninguém respondeu, ele chamou a responsa de responder. Dia 9 de novembro ele comunica ao presidente Jair Bolsonaro e nenhuma ação é tomada. Nenhuma ação é tomada. O presidente passa a dizer naquela época que o contrato não era seguro para o Brasil para assinar, que a Pfizer não apresentava, né, segurança jurídica ali por algumas cláusulas. E aí então no dia 6 de janeiro, mais 2 meses depois, o senador Randolfo Rodrigues, aquele que tem a vozinha fina, sabe, que fala, parece o Adrilles do Senado, ele apresenta então uma emenda à medida provisória do governo para fornecer essa segurança jurídica que o presidente Jair Bolsonaro precisava para assinar a compra da vacina da Pfizer. A resposta do presidente é a seguinte: ele vai contra a emenda do senador Randolfo Rodrigues. Lógico, são opositores políticos, mas vocês vejam como a política estraga a vida do brasileiro. E somente então no dia 22 de fevereiro, 6 meses após o contato inicial da Pfizer, através de uma articulação do senador Pacheco, presidente do Senado, que convence então o governo, o executivo, Pazuello e Jair Bolsonaro, a aceitarem então essa emenda e então assinarem essa medida provisória para terem a tal da segurança jurídica. E aí a coisa começa a evoluir com a Pfizer. Então vocês percebam, durante 6 meses não houve nenhum andamento numa negociação da vacina que hoje que nós temos aqui é a mais eficiente, a mais segura, única e exclusivamente, primeiro, porque ninguém se prontificou a responder à empresa num momento como esse. Depois de 2 meses colocam um cara que não tem nada a ver com a história, colocam não, né? Ele se prontifica a responder. O presidente é comunicado, leva mais 2 meses para apresentar a medida provisória. É feita uma emenda por parte de um senador para dar segurança jurídica e o presidente veta essa emenda. E somente depois de mais 2 meses, então, no total 6 meses, que o presidente e o Eduardo Pazuello então são convencidos a assinar a medida provisória com a emenda que daria segurança jurídica. E aí então passam a ter a tal da segurança jurídica, que também aí já é caso para uma outra conversa, porque tem algumas cláusulas semelhantes também que em outros laboratórios
em contrato de laboratórios que o presidente cagou e assinou do mesmo jeito. Mas vocês percebam que são 6 meses e durante esse período de 6 meses foram mais de 250 mil mortos, né? Então, ao meu ver, na minha opinião, na minha humilde opinião, não resta dúvida quanto à grande responsabilidade, a grande falha do governo federal no enfrentamento dessa pandemia e na inoperância e incompetência de garantir vacinas para todos os brasileiros. Era isso que eu queria passar para vocês. Amanhã tem mais um grande abraço e os.